Tele Brasil Notícias. Olá, está começando a sua edição semanal do Jornal Tele Brasil Notícias através da TV Clique Brasil. E nesta edição teremos os seguintes destaques feitos especialmente para a sua atenção. A assinatura da medida provisória que amplia o número de residências com direito a descontos na conta de energia elétrica aqui no Brasil. Também estaremos falando sobre o dia 30 de maio, que a partir do dia 30 de maio, então, as agências do Correio vão atender aposentados e pensionistas do INSS que justamente foram vítimas de descontos não autorizados em suas aposentadorias. E estaremos abordando também a questão de turismo, falando exclusivamente da Amazônia Azul, que tem uma necessidade de equilibrar tanto a questão de exploração como também a questão de preservação. Tudo isso e muito mais nesta edição através da TV Clique Brasil. No ar. Tele Brasil Notícias. E começamos essa edição falando da assinatura da medida provisória que ampliou o número de residências com direito a descontos na conta de energia elétrica. Vamos observar essas informações. Essa medida provisória, ela muda as regras do setor elétrico nacional e também beneficia cerca de 60 milhões de pessoas que poderão ter gratuidade nas contas de luz com a tarifa social. E também possibilita que outros consumidores de baixa renda tenham uma redução de até 12% na fatura, o chamado desconto social. Para ter a isenção, o consumo não pode ser superior a 80 kWh por mês. A pessoa precisa ser inscrita no cadastro único e ter renda mensal de até meio salário mínimo. O benefício vale também para indígenas, quilombolas e idosos do BPC. Já para o desconto social, algumas das exigências são que a renda da família seja de até um salário mínimo por pessoa e o consumo fique entre 80 e 120 kWh mês. Em 2027, deve ser possível ainda para o consumidor escolher livremente os fornecedores e fontes de energia. A ideia é que fique semelhante ao mercado de telefonia, onde várias empresas oferecem o mesmo serviço e o cliente escolhe o mais vantajoso. Para indústrias e comércio, a medida foi antecipada para 2026. A medida provisória que reforma o setor elétrico brasileiro foi assinada nesta quarta-feira pelo presidente Lula. O texto ainda precisa ser analisado no Congresso Nacional, mas tem validade imediata. Muito bem, vamos falar com você que é aposentado ou pensionista, porque a partir então do dia 30 de maio, as agências do Correio vão atender aposentados e pensionistas do INSS que podem ter sido então as vítimas dos descontos não autorizados e feito por entidades associativas. O anúncio foi feito pelo governo federal. Vamos observar. E preste atenção nesta informação. As agências do INSS não vão fazer atendimento presencial, apenas as agências dos Correios. A Maria Amélia percebeu os descontos no contra-cheque, mas não conseguiu contato com o INSS nem pelo celular e nem pelo telefone 135. Hoje mesmo já tentei, né? Já tentei várias vezes. Desde que quando começou a surgir isso aí que eu estou tentando e não consegui. E eu prefiro ir pessoalmente para resolver, presencial mesmo. Dos 9 milhões de aposentados e pensionistas que tiveram algum desconto no contra-cheque, de forma regular ou irregular, até agora menos de 2 milhões já informaram que não autorizaram descontos e pediram a devolução dos valores. O número está abaixo das expectativas do governo, que estimava inicialmente 4 milhões de vítimas. Parte dos que não acessaram o sistema podem estar com dificuldade para usar a internet e o aplicativo Meu INSS. Por isso, a partir do dia 30, o atendimento vai poder ser feito no modo presencial pelas agências dos Correios. Não precisa correr, não tem prazo final para esse procedimento de ressarcimento. Ele vai ficar aberto. A ideia é que a gente passe um pente fino sobre todos os descontos associativos. Então não precisa correr, não precisa a partir do dia 30 formar uma fila numa agência do Correio. Se você for no dia 30, no dia 1º, no dia 2, no dia 3, no dia 4, vai ser atendido da mesma forma e havendo ressarcimento vai ser pago no mesmo período.
4.730 agências em 73% dos municípios brasileiros vão atender os aposentados que ainda não acessaram o sistema de consulta aos descontos. Vai ser preciso levar apenas um documento de identificação e, se não puder ir pessoalmente, o segurado pode mandar um responsável com uma procuração. O sistema do INSS vai ser compartilhado com os Correios. Com a ajuda do funcionário, o aposentado vai ter acesso a todas as informações sobre os descontos, dizer se foi ou não autorizado e pedir a devolução em caso de irregularidade. O atendimento vai gerar um comprovante com número, data e horário. O INSS e nem os Correios mandam carta, mandam mensagem, mandam WhatsApp, ligam para você. É você que procura, é você que entra no aplicativo, é você que entra na página, é você que entra... você que liga no 135 e é você que vai nos Correios. Na semana que vem, os funcionários dos Correios serão treinados e o sistema de integração com o INSS validado. A gente reforça, os canais preferenciais de atendimento continuam sendo o aplicativo Meu INSS e o telefone 135. E quem já fez a validação não precisa procurar as agências dos Correios. Se é meu, eu quero receber, com certeza. Não quero deixar para trás. Vou atrás. Vamos agora então falar de saúde. Falando do Rio de Janeiro, porque o governo do estado do Rio de Janeiro confirmou mais 2 mortes pela febre Oropouche, que é transmitida pelo mosquito Maruim. E nesse ano já são, no caso, 3 óbitos pela doença no estado do Rio de Janeiro. Vamos observar mais detalhes e a confirmação desta informação. Justamente na semana passada, nós falamos sobre a primeira morte pela Oropouche aqui no Rio de Janeiro e alertamos para o grande aumento do número de casos, pois agora são mais 2 óbitos confirmados pela doença. Uma mulher moradora de Macaé, no norte do estado, 34 anos de idade, e outra mulher de Paraty, de 23 anos. As duas tiveram os primeiros sintomas em março, foram hospitalizadas e morreram dias depois. A febre Oropouche é uma doença viral transmitida pelo mosquito Maruim, também conhecido como mosquito pólvora. É um mosquito muito pequeno, vive nas matas e gosta muito também de plantações de banana, plantações de goiaba ou local onde há muito lixo orgânico. A doença se manifesta pela febre alta, dor de cabeça, dor nas articulações, parece um pouco com a dengue. A febre Oropouche, ela era mais comum na região amazônica, mas nos últimos anos vem chegando também em outras capitais, em outras cidades aqui do Brasil. Em 2023, por exemplo, eram apenas 800 casos. Já no ano passado, em todo o Brasil, tivemos 13.800 casos, ou seja, um grande aumento. Aqui no Rio de janeiro a maio, são 1.581 casos da Oropouche. Nós conversamos agora à tarde com o infectologista Júlio Croda e ele falou um pouco mais sobre a doença e pediu alerta das autoridades para o problema. Vamos assistir. Até pouco tempo atrás não tinha nenhum óbito relacionado à Oropouche, nenhum problema do ponto de vista da gestação, nenhum relato em relação a isso. Atualmente, por conta da expansão da Oropouche e do aumento do número de casos, a gente está observando o que a gente chama desses eventos mais raros, né? De óbito, de consequência para a gestação, transmissão para o feto. Até a gente conhecer melhor a doença, é importante adotar as medidas preventivas, e principalmente para esse público mais específico. Então, o que a gente pode fazer nesse momento, do ponto de vista do poder público, é fazer uma vigilância mais adequada, entender como esse espalhamento da doença vai se dar nos próximos anos, estabelecer critérios de diagnóstico laboratorial mais adequado e monitorar principalmente as consequências da infecção. E vamos agora falar de trânsito e os acidentes. A cada 2 minutos no Brasil, registra-se uma vítima de acidente de trânsito que está internada em alguma unidade do Sistema Único de Saúde. Esse levantamento, inclusive, foi feito por entidades médicas durante o Maio Amarelo, que é uma campanha de conscientização pela saúde e segurança no trânsito.
Vamos observar. Isso mesmo, só no ano passado, em 2024, foram mais de 227 mil internações, realmente um número impressionante, né? E nos últimos 10 anos, aí de 2015 a 2024, o Sistema Único de Saúde acabou registrando 1,8 milhão de internações e este total, esse grupo todo acabou gerando uma despesa de 3,8 bilhões em despesas hospitalares diretas para o Sistema Único de Saúde. Com esse dinheiro, uma quantia bastante razoável, né? A gente poderia construir de 32 a 64 hospitais, dependendo do modelo, ou então 15 mil ambulâncias poderiam ser adquiridas pelo SUS. E lembrando que os motociclistas são as maiores vítimas, esse grupo representa aí, está envolvido em mais de 60% dos acidentes deste período, entre 2015 e 2024. Lembrando que nesse período também a gente teve um aumento de 44% dos casos de acidentes de trânsito, passando de 157 mil para 227 mil, como havia comentado. Esses dados aí fazem parte do levantamento das associações brasileiras de medicina do tráfego, a Abramet, e medicina de emergência, a Abramed. E vamos então aos nossos apoiadores, daqui a pouquinho estaremos de volta. Palhão Artesanatos, em novo endereço, oferece 3 andares com matérias-primas e produtos em artesanatos nacionais e importados, especialmente para você, oferecendo telas para pergolados e mais de 5 mil itens diferentes. O Palhão Artesanatos, em novo endereço na rua Oiapoque, número no Brás. São 57 anos de tradição, atendendo a todo o Brasil. WhatsApp 11 95265 8256. O melhor da informação, da notícia, está aqui. E estamos de volta, agora vamos falar então da questão do inverno, que está aí, praticamente chegando às nossas portas. E há uma preocupação com ambientes fechados, também há uma síndrome, que é a síndrome da mão, pé e boca. Vamos observar mais detalhes nesta reportagem. E é justamente com o inverno chegando e as pessoas passando mais tempo em ambientes fechados, muitas doenças contagiosas se espalham com mais facilidade. Essa é uma história que a gente vê todo o inverno. E uma delas é a síndrome mão, pé, boca, que atinge principalmente as crianças. Esse ano, somente na cidade do Rio de Janeiro, até o dia 12 de abril, já foram notificados 12 surtos da doença, com 98 casos envolvidos. Uma doença com nome engraçado, mas que assusta muito. De repente, a criança começa a apresentar febre e manchas vermelhas na pele, inclusive na sola dos pés e na palma das mãos. Com o tempo, as manchas se transformam em bolhas e a criança passa a ter dificuldade de se alimentar, pois as lesões também atingem a parte de dentro da boca. Por isso o nome Síndrome Mão, Pé e Boca, também chamada pelos médicos de MPB. E aí surge muito comumente o que a gente chama de exantema e enantema, que são as lesões de pele e de mucosa, que é essa parte dentro da boca, né, ou a parte genital. Então aparecem as manchinhas vermelhas, que podem ser planas ou podem evoluir para manchinhas um pouquinho mais altas, e muitas vezes evoluem com as bolinhas, que são as vesículas. De causa viral, ela pode se espalhar de forma fácil, principalmente em ambientes fechados e com muitas crianças, geralmente até os 5 anos de idade, como creches e escolas. O vírus ele vai ser transmitido pelas secreções orais da criança que está infectada, pelas fezes e... Então, pelas secreções respiratórias, fezes e secreções da própria vesícula. É uma infecção incômoda para a criança, mas com baixo potencial de gravidade. Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, a MPB é uma doença com grande potencial de transmissão. O vírus causador é o Coxsackie e a infecção não garante imunidade, podendo contaminar novamente a mesma criança.
Maria Fernanda conhece bem a doença. Quando o primeiro filho apresentou os sintomas, ficou assustada, pois a febre foi muito alta. Depois foi apresentando as bolinhas e apresentou algumas no rostinho, né, perto da boca, na mão, no pé. O pediatra passou uma pomadinha específica ali para ajudar na coceira. E na dor de garganta a gente dá um remedinho para dor e vai tentando levar da forma mais leve na medida do possível. Muito bem, vamos falar então de saúde e daqueles fatores que fazem com que a visão fique alterada e precise, inclusive, de diagnóstico. Um diagnóstico médico, como a questão da diabetes, a idade avançada. E em Porto Alegre, inclusive, a fila de espera por um atendimento oftalmológico pelo SUS está realmente com bastante demora, e muita gente está nessa fila. Vamos conferir os detalhes na reportagem da TVE do Rio Grande do Sul, uma emissora da Rede Nacional de Comunicação Pública. O Hospital Banco de Olhos é um dos principais serviços de referência do Estado e 74% dos atendimentos, ou 9 mil consultas e 7 mil cirurgias por mês, são pelo SUS. O Roberto hoje buscou atendimento. Ele tem diabetes tipo 1, mas não estava preparado. Nunca esperava que ia atacar a visão, que ataca tudo, até hoje estava bem, né? Nunca me incomodou, às vezes foi de repente. Daí o doutor falou que isso veio já desde a doença mesmo. Tá com a deveria dar. A partir de agora, então, começa a tua caminhada em relação... Começa, né? Relação das vistas agora, né? Perdi uma vista, posso perder a outra, como ele falou. Um caso grave, por isso a porta de entrada do Roberto foi pela emergência e ele sai com a consulta marcada. Mas, por regra, pode demorar bem mais. A oftalmologia é a especialidade com a maior fila de espera hoje no estado. Só aqui na capital são 33.800 solicitações de oftalmologia adulta, segundo dados de abril. Nós temos um envelhecimento da população, a principal causa é refração, então há necessidade de óculos. Essas pessoas elas precisam de revisões sistemáticas anuais a cada 2 anos e isso acaba aumentando a fila. A expectativa nossa é que ao longo desse ano a gente consiga reduzir e chegar a um patamar onde a necessidade de consulta seja em 30, 60, 90 dias, não mais do que 6 meses, como já aconteceu aí em tempos anteriores. Pois a crescente demanda por causa do envelhecimento vai exigir planejamento e prevenção. Quase todos nós vamos ter catarata quanto mais próximos de 100 anos a gente chegar. Outras doenças também chegam, como a diabetes, né? E aí essas são doenças do comportamento, que são doenças evitáveis, são doenças manejáveis e que têm efeito na visão. Sabendo que ali pelos 40, 45, talvez 50, todos nós vamos precisar passar por um evento de avaliação com o oftalmo e provavelmente usar uma lente ou fazer alguma correção. E chegou agora no Tele Brasil Notícias o nosso Momento Jurídico. O Momento Jurídico de hoje aborda a questão de isenção do IPI para pessoas com deficiência, que não depende de restrição na CNH. É o que decidiu a segunda turma. Vamos observar. Segunda turma do Superior Tribunal de Justiça decide que a isenção de IPI na compra de veículos por pessoas com deficiência não depende de restrição na Carteira Nacional de Habilitação. De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD, de 2022, o Brasil tem cerca de 18 milhões de pessoas de 2 anos ou mais com algum tipo de deficiência. Para facilitar a locomoção de uma parte dessa população, quem possuir impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial pode solicitar a isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados, IPI, na compra de um carro. Esse benefício é limitado para veículos de até 2.000 cilindradas, com no mínimo 4 portas e movido a combustível de origem renovável, sistema reversível de combustão, híbrido ou elétrico. O advogado Arthur Pittman, especialista em direito tributário, explica como entrar com o pedido. Hoje, a Lei 8989, mas também a regulamentação da Receita Federal, exige que o adquirente que pretende fruir do benefício da isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados e, com isso, comprar o veículo mais barato, quando comparado àquele cenário em que ele é comprado no mercado regular e geralmente tributado, ele precisa de uma habilitação prévia perante a Receita Federal.
tem que comprovar as condições por meio de uma documentação específica, além de compatibilidade financeira para aquisição daquele veículo. Uma vez habilitado, você está autorizado, portanto habilitado para fazer a aquisição desse veículo, e a eventual concessionária ou mesmo o fabricante pode fazer a venda para você sem o destaque do imposto, com um ganho considerável em relação ao preço, um preço mais barato, portanto. Em um caso que chegou ao STJ, um homem com visão monocular solicitou isenção de IPI para a compra de um veículo, argumentando que a exigência de CNH com restrição não tem base legal. A Receita Federal havia negado a isenção, alegando que pessoas com visão monocular não teriam esse direito. Mas a Lei 14.126 de 2021 reconhece essa condição como deficiência. O homem recorreu ao STJ após a decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região negar o benefício. O relator, ministro Afrânio Vilela, explicou que a lei sobre a isenção de IPI na aquisição de automóveis é clara ao garantir o benefício fiscal sem exigir restrições na CNH ou adaptações no veículo, desde que haja a comprovação da deficiência. Afrânio Vilela ressaltou ainda que a administração tributária deve respeitar a legalidade, ou seja, não pode impor exigências não previstas em lei. Ele também mencionou que a retirada das exigências de acuidade visual mínima ou campo visual reduzido com a revogação de norma específica fortalece o direito à isenção para pessoas com visão monocular, como no caso do recorrente. Com isso, a segunda turma deu provimento ao recurso especial. Vamos falar de crédito consignado. O INSS voltou a autorizar, então, os contratos de crédito consignado para aposentados e pensionistas. Os contratos voltaram, então, a ter essa autorização desde que o beneficiário cadastre os dados biométricos. A medida serve para evitar aqueles contratos emitidos mediante fraudes sem autorização. Vamos observar mais detalhes nesta reportagem. Agora preste atenção nessas orientações. Para fazer o cadastro, é preciso ter o aplicativo Meu INSS no celular. E a seguir, as etapas de segurança de acordo com o INSS, a medida serve então para garantir a segurança não só do usuário em si, mas do sistema como um todo. E a concessão de autorizações Procrédito consignado estava suspensa desde 8 de maio. Veja mais detalhes no pé da tela, agora Agência Brasil, ebc.com.br. Os voltaram a ser autorizados desde que o beneficiário cadastre os dados biométricos. A medida serve para evitar contratos emitidos mediante fraude na autorização. Para fazer o cadastro é preciso ter o aplicativo Meu INSS no celular e seguir as etapas de segurança. De acordo com o INSS, a medida serve então para garantir a segurança não só do usuário em si, mas do sistema como um todo. E a concessão de autorizações para o crédito consignado estava suspensa desde 8 de maio. Detalhes você já sabe, tenho certeza, no pé da tela agora, agenciabrasil.ebc.com.br. Muito bem, vamos falar da dengue. Em comparação com o ano passado, o número de óbitos causados então pela dengue em todo o Brasil caiu em média 80%. E ainda assim, os números hoje estão altos. O estado que mais preocupa é o de São Paulo, que concentra 70% das mortes causadas pela doença em todo o país. Vamos conferir esta informação. De acordo com o painel de monitoramento de arboviroses do Ministério da Saúde, desde o início do ano, em todo o Brasil, foram registradas 1.008 mortes causadas pela dengue. O número é bem menor do que o registrado nas 20 primeiras semanas epidemiológicas do ano passado, quando foram contabilizados mais de 5.400 óbitos. Em 2025, o estado de São Paulo concentra a maior parte das mortes. Até o momento, foram registradas 693. O estado do Paraná é o segundo colocado, com 84 mortes. Muito bem, vamos falar do Senado, que deve votar um projeto de lei que cria o marco pró-licenciamento ambiental no Brasil. Já falamos anteriormente sobre esse assunto, que é um assunto polêmico, porque o projeto coloca em lados opostos ambientalistas e ruralistas. Porque justamente essa possibilidade em flexibilizar-se as regras para obras que possam causar, inclusive, impactos ao meio ambiente.
Vamos conhecer mais detalhes nessas informações. Foram 20 anos de tramitação de um texto que colocou em lados opostos ambientalistas e ruralistas. O projeto de lei geral do licenciamento ambiental busca uniformizar os procedimentos para a concessão de licenças em todo o país. É por meio do licenciamento ambiental que o poder público autoriza, por exemplo, a instalação de empreendimentos que utilizam recursos naturais ou que podem causar impactos ao meio ambiente. De forma geral, o projeto propõe simplificar a concessão de licenças para empreendimentos de pequeno e médio porte, por meio da autodeclaração. Na prática, isso significa que, em vez de o poder público analisar os impactos ambientais, os próprios responsáveis pelas obras farão essa avaliação. A lei ela destrava, ela traz simplificação, mas ela não traz fragilização para a lei. As punições e para quem não tiver, são inclusive mais duras do que aquelas que se tem hoje. Mas ambientalistas alertam que a autodeclaração prevista no texto pode aumentar os riscos ambientais e acelerar o ritmo de desmatamento no país. Brumadinho e Mariana eram considerados projetos de médio impacto. Projetos que vão ter licença automática. Todo mundo aqui se lembra do tamanho da catástrofe ambiental que foi isso. E detalhe, esses foram projetos licenciados. Ah, mas como assim? Foram projetos licenciados que o empreendedor não cumpriu o que tinha que ter cumprido. Para povos e comunidades tradicionais, indígenas e quilombolas, o impacto é extremamente severo, né? Porque o projeto de lei ele prevê que a consulta livre, prévia e informada ela só deve acontecer em territórios que já estão homologados ou já estão com todo o processo de regularização fundiária finalizado. E a gente sabe que há diversos territórios que estão em processo de regularização. O Ministério do Meio Ambiente afirmou que o projeto representa retrocessos graves, ameaçando a proteção constitucional do meio ambiente. Muito bem, vamos falar então do Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, que tem um dos mais renomados nomes dentro da medicina no país, que agora tem curso de formação em medicina. Isso, às vezes a gente ouve as informações, acha que é um assunto privado, mas ele também é de interesse público, porque o curso foi autorizado pelo Ministério da Educação e a ideia é ampliar o número de médicos para o SUS e também para o setor privado. Vamos observar. Serão 100 vagas por ano para o curso de medicina lançado hoje pela Faculdade Sírio-Libanês. 10% das vagas serão destinadas a bolsas integrais. Durante a cerimônia de lançamento do curso, estiveram presentes o presidente Lula e o vice-presidente Geraldo Alckmin. Então essa é uma instituição, tenho certeza, dará todo o arcabouço científico, preparatório para o exercício da profissão, com essa visão humanista de amor às pessoas. Na ocasião, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, disse que a iniciativa reforça o atendimento do SUS e amplia a formação de profissionais qualificados. Só vai enfrentar isso se a gente tirar qualquer tipo de preconceito e utilizar toda a estrutura que a saúde brasileira tem, seja privada, filantrópica, pública, estatal, com um único olhar: cuidar do nosso povo brasileiro e garantir um tempo adequado para o atendimento médico especializado no nosso país. O novo curso faz parte de uma estratégia do MEC para ampliar o número de médicos no país. A autorização foi concedida dentro do escopo do programa Mais Médicos, que prioriza instituições com excelência em ensino. Durante o evento, o ministro da Educação reforçou também a importância da formação presencial, especialmente na área da saúde, em que o contato direto com o paciente é fundamental. O ato de hoje coincidiu com a assinatura do presidente Lula, em segunda-feira dessa semana, do marco regulatório do ensino à distância no Brasil. Uma ação importante desse decreto é que nenhum curso na área de saúde pode ser feito à distância mais nesse país. Eu acho que é um marco importante para garantir qualidade na formação dos nossos profissionais deste Brasil. E vamos aos nossos apoiadores e já estaremos de volta. O melhor da informação, da notícia
está aqui. Muito bem, estamos de volta e vamos falar então sobre mudanças climáticas, que inclusive pode afetar a vida reprodutiva das abelhas, porque elas não fazem só a questão do mel, são responsáveis aí pela polinização de diversas espécies. Você vai conferir mais detalhes na reportagem da TV UFMA, na Universidade Federal do Maranhão. Vamos observar. Açaí, eucalipto, café, caju, com flores que oferecem um verdadeiro banquete para as abelhas. Nesta propriedade, o seu Ozanam tem um espaço para a produção de um delicioso mel. Mas além de degustar todo esse sabor, ele ajuda na preservação do meio ambiente. Aqui não entra veneno. Aqui a maioria das plantas são plantas frutíferas, justamente para ajudar as abelhas. E a ideia nossa foi exatamente essa, ter um ambiente agradável, calmo e com bastante flores para ajudar na criação das abelhas. Hoje o espaço está recebendo a visita de um grupo de pesquisadores da UFMA que está estudando a interferência da mudança climática no processo reprodutivo das abelhas. O que a gente quer entender é justamente como as características da paisagem estão influenciando no número das populações de abelhas. Está comparando entre diversas áreas. Então a gente tem áreas bem protegidas como essa e tem áreas onde essas abelhas estão com um estresse maior por conta da proximidade do desmatamento, uso de pesticidas, por exemplo. O desmatamento e o uso de agrotóxicos são dois fatores que interferem na biodiversidade. Sem riqueza natural, não há flores e pólen, e todo o ambiente sai perdendo. As abelhas produzem um delicioso mel, mas o que muita gente não sabe é que elas são muito mais do que operárias do sabor. Para as plantas, são essenciais no processo reprodutivo e na manutenção de diversas espécies. Além disso, muitas não produzem mel, mas continuam sendo importantes pelo trabalho de polinização. Esses insetos contribuem para a segurança alimentar do planeta e, sem eles, plantas e animais podem até mesmo ser extintos devido ao desequilíbrio ecológico. Em todo o mundo, o número de abelhas está diminuindo. Esse trabalho de campo vai contribuir para o maior entendimento do que pode estar acontecendo, por exemplo, no Maranhão. Descobertas que animam novos pesquisadores. Eu pretendo continuar pesquisando mais sobre como isso afeta as abelhas e é importante ressaltar que se as abelhas são prejudicadas, a biodiversidade inteira é prejudicada. Então, o recado, preservem as abelhas e vamos mantê-las aqui do nosso ladinho porque elas são nossas aliadas. Abelhas, mel, biodiversidade, um planeta com riqueza natural e um ambiente saudável para todos. Vamos agora falar também de prêmios, porque o Brasil tem a primeira mulher a receber um prêmio considerado Nobel da Agricultura. A premiação é um reconhecimento ao trabalho de uma cientista da Embrapa sobre insumos biológicos que revolucionou a agricultura aqui dentro do Brasil. Vamos observar. Natural de Itapetininga, interior de São Paulo, a cientista Mariângela Hungria se dedica há mais de 40 anos ao desenvolvimento de tecnologias em microbiologia do solo. O trabalho permite aumentar a produção e a qualidade de alimentos ao substituir fertilizantes químicos por micro-organismos. As pessoas achavam que você só conseguiria produzir alimentos em quantidade suficiente se usasse muito químico. E eu falava, não, tem um caminho aí onde os biológicos podem substituir parcial ou totalmente os químicos. E isso era totalmente desacreditado, ninguém acreditava isso. Mas eu nunca desviei dessa crença que eu tinha, nunca desviei 1 milímetro. Foi essa perseverança que trouxe resultados importantes às pesquisas de Mariângela. Ela também contou, ano após ano, com o apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, onde a cientista é bolsista de produtividade do mais alto nível. É uma satisfação, para o CNPq realmente tê-la, no seu corpo de bolsistas, produtividade, porque demonstra justamente o cumprimento, da missão do CNPq, o reconhecimento também do CNPq enquanto agência de fomento.
Idealizado em 1986 pelo norte-americano Norman Borlaug, considerado o pai da Revolução Verde, o prêmio é um reconhecimento internacional àqueles que trabalham para aprimorar a qualidade e a quantidade de alimentos no mundo. No Brasil, apenas 3 cientistas homens foram vencedores. Esse prêmio é dado, já foi 56 laureados nesse prêmio, tem 20 e poucos anos que esse prêmio é dado, e daí então é o maior do mundo, entendeu? E quando que eu ia pensar que aqui do interior do Paraná, né, aqui na Varta, na Embrapa Soja, concorrendo com pessoas de todo o mundo, pessoas fantásticas, eu ia ser a vencedora. Vamos também falar de um marco histórico aqui no Rio de Janeiro, aqui no Brasil. Na cerimônia, então, de entrega da Ordem e Mérito, foi reinaugurado também um dos marcos históricos do Rio de Janeiro, o Palácio Gustavo Capanema. Vamos observar. É dia de festa não só aqui no Rio de Janeiro, mas para todo o Brasil. Foi reaberto o Palácio Gustavo Capanema com as presenças do presidente Lula e da ministra da Cultura, Margarete Menezes. É um prédio icônico que faz parte da nossa história e foi construído a muitas mãos. Basta dizer que o projeto teve a participação de Oscar Niemeyer, Lúcio Costa, Afonso Heide, tudo com consultoria do arquiteto Le Corbusier. A reforma só foi possível graças às verbas de 84 milhões de reais do PAC do governo federal. A Ordem do Mérito Cultural foi entregue a 112 pessoas e 14 instituições. Entre os agraciados, nomes consagrados da nossa cultura, como Alceu Valença, Alcione, Fernanda Torres, Tia Surica, Xuxa, Milton Nascimento, Janja Lula da Silva, Ney Matogrosso, Camila Pitanga, entre outros grandes nomes brasileiros. É bom destacar que o novo Gustavo Capanema estará aberto a visitas para que todo brasileiro possa conferir a beleza desta joia da nossa arquitetura. O Capanema representa um período da história do Brasil em que o país se modernizava e buscava sua identidade. Vamos conferir na reportagem que preparamos. As obras de construção do palácio começaram em 1937, no início da ditadura do Estado Novo de Getúlio Vargas. Entre os autores do projeto, nomes renomados, como Lúcio Costa e Oscar Niemeyer, além de Eduardo Heide, Hernani Vasconcelos e Jorge Machado Moreira. Todos influenciados pelos conceitos do arquiteto e urbanista suíço Le Corbusier, um dos mais importantes do século XX. O projeto adotou um modelo artístico que surgiu no começo do século passado, o funcionalismo. O edifício de 16 andares foi construído a 9 metros de altura, sobre um plano apoiado em colunas em formato de pilotis. O terreno ocupa um quarteirão inteiro no centro do Rio de Janeiro e o vão livre, sob a construção, tornou-se uma praça pública que permite livre circulação às pessoas. O quebra-sol, a fachada, para diminuir a incidência solar, foi um dos primeiros no mundo. Os jardins foram criados por Burle Marx e possuem esculturas de Bruno Giorgi. No interior, há obras de pintores entre Guignard, Pansetti e um painel de Cândido Portinari. Construído para abrigar a sede do antigo Ministério da Educação e Saúde, a obra também serviria para impulsionar o governo às modernizações pelas quais o Estado brasileiro precisava para se adequar às transformações internacionais da época. Para o grupo de intelectuais e artistas à frente do projeto, o ministério que ali funcionaria atenderia aos esforços de um novo projeto cultural para o desenvolvimento da nação e do país. E vamos aos nossos apoiadores, daqui a pouquinho estaremos de volta. O melhor da informação, da notícia, está aqui.
Muito bem, estamos de volta falando de educação, porque mais de 7 mil alunos de escolas e instituições sociais mineiras acabaram participando da série Concertos Didáticos da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. O espetáculo, que é gratuito para as escolas que se inscreveram, e demonstra a democracia da música de concerto. Vamos conferir nesta reportagem da Rede Minas. A última parada desse ônibus não é um destino qualquer. Por aqui, essa turma começa uma viagem pelo mundo mágico da orquestra. O que você veio fazer aqui hoje? Ver a orquestra. Eu vim ver um instrumento que eu nunca vi. Acho que a realização, de estar abrindo a mente deles também para coisas novas. Dentro da Sala Minas Gerais, a agitação é inevitável. Todos muito curiosos para ver o que vai acontecer. Tem sido assim desde 2008, ano de criação da orquestra. De lá para cá, mais de 90 mil estudantes já participaram dos concertos didáticos da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Concerto didático, a gente parte da ideia que a gente vai oferecer a primeira experiência de orquestra, a primeira experiência numa sala para a maioria desses alunos. Então o que a gente faz? A gente elabora um tema e nós construímos um espetáculo a partir de uma pergunta. Então isso tem acontecido nos últimos anos. Neste ano a gente fez já uma edição parecida com essa, mas neste ano o tema é a magia da orquestra. Nesta edição dos concertos didáticos, o repertório escolhido mistura obras clássicas como Quebra-Nozes e Lago dos Cisnes com sucessos contemporâneos como Harry Potter. A estratégia é utilizar elementos que já são conhecidos das crianças para promover a aproximação com o universo da música de concerto. Durante a apresentação, além de ouvir as músicas, as crianças recebem uma explicação do maestro sobre os instrumentos utilizados. Vamos escutar o som do violoncelo? A gente está mostrando quão vasto é o universo da música de orquestra. Então, terminar um concerto desse é reforçar a missão individual de cada membro da orquestra e da instituição, como eu disse, em mostrar que orquestra é soar junto, é agregar e fazer com que mais gente possa ter contato com o bonito e com o belo. Eu gostei mais dos instrumentos, eles cantando, fazendo. É muito bom, eu gostei demais. Muito bem, chegou a hora de falarmos de turismo e de um ponto importante turístico e também um local de muita fé e contemplação. Vamos conhecer um pouco mais da história do Convento da Penha, lá em Vila Velha. E tudo isso através da TV É do Espírito Santo, que esteve lá. Vamos conferir. De vários pontos da Grande Vitória no Espírito Santo, lá está ele, o imponente Convento da Penha, um dos santuários mais antigos do Brasil, peculiar na singeleza e na sobriedade. O Convento da Penha foi um marco da arquitetura e da engenharia no período colonial brasileiro. O monumento foi tombado pelo IPHAN em 1943 como patrimônio histórico e cultural. Espaço de congregação da fé cristã, lugar de pedir, de agradecer, de celebrar. O monumento foi edificado em uma área conhecida como Prainha, em Vila Velha, local onde o donatário Vasco Fernandes Coutinho chegou em 1535 para colonizar as terras capixabas. O Santuário de Nossa Senhora da Penha é um conjunto arquitetônico fundado por Pedro Palácios, um frade espanhol que se estabeleceu em terras capixabas em 1558. Suas edificações são de épocas diferentes e foram erguidas ao longo de mais de 100 anos. Cravado em um penhasco a 154 metros de altitude, com vista para o mar e para uma faixa generosa da Mata Atlântica, o convento atrai devotos e turistas o ano inteiro, especialmente durante as festas de Nossa Senhora da Penha. Os fiéis fazem o íngreme caminho até o topo da edificação a pé,
em um momento de reflexão, silêncio e oração. Dentro do convento, pinturas e esculturas sacras. Na parte externa, ruínas de um triste capítulo da colonização. Uma antiga senzala e a desconcertante memória da escravidão. Tanto indígenas quanto africanos escravizados foram as mãos que, de fato, construíram um dos pontos turísticos mais emblemáticos do estado capixaba. Muito bem, vamos falar do Brasil e também da questão de exportação, mas de um produto diferenciado e uma novidade. O Brasil exporta muitas coisas, muitos produtos. Agora, você já pensou no mercado para exportação do acarajé? A Universidade Federal do Vale do São Francisco, ela desenvolveu este projeto. E falando do acarajé de exportação, a Universidade Federal do Vale do São Francisco desenvolveu um projeto e provou que é possível conservar sem comprometer o sabor do acarajé e a qualidade do alimento. A inovação permite que os bolinhos e os recheios sejam enviados em temperaturas ambientes para qualquer região do país e para o exterior inclusive. A gente vai conferir agora na reportagem da TV Caatinga. Há 25 anos, Dona Leoneide atua na produção de acarajé, um símbolo da culinária afro-brasileira. O ponto dela fica em Juazeiro, no sertão da Bahia. A empreendedora recebe cerca de 1.000 clientes por mês. A receita utiliza feijão fradinho, cebola, sal, vatapá, camarão e outros recheios. Tudo frito no azeite de dendê. O sonho dela é levar o acarajé para outras regiões do Brasil e até mesmo para o exterior. Já pensou você estar nos Estados Unidos ou então na Suíça e encontrar um acarajé lá numa prateleira do supermercado ou de uma delicatessen, né? Dizer, poxa, um acarajé aqui, tipicamente baiano, vou levar para casa. O desejo da empreendedora virou realidade com o apoio de pesquisadores da Univasf, que desenvolveram a técnica da liofilização para o acarajé. Esse método permite conservar o alimento por mais tempo através da desidratação, mantendo a qualidade e o sabor do produto. A ciência foi puxada, ela chegou com um problema real, nos pedindo uma solução. Estudar, por exemplo, embalagens, o formato em que esses produtos podem ser absorvidos pelos consumidores. O preparo começa com o congelamento do acarajé e dos recheios a cerca de 45 graus negativos. Em seguida, tudo passa pela liofilização, que retira a água sem alterar o gosto, o cheiro e nem a textura. O produto pode ser armazenado em temperatura ambiente. Para consumir, basta acrescentar água quente ou morna e o acarajé volta ao sabor original. O trabalho foi reconhecido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial, que concedeu patente à Univasf. A instituição já soma 7 registros. O documento garante a exclusividade do uso econômico da criação por 20 anos e reforça o papel da ciência no desenvolvimento do semiárido. Os pesquisadores esperam que a inovação contribua para a culinária regional e gere novas oportunidades de negócios no Vale do São Francisco. Muito bem, além de falarmos do acarajé, vamos falar também de um festival em Feira de Santana, na Bahia. Aconteceu a 14ª edição do Festival de Sanfoneiros, que já é uma referência em todo o Brasil, porque ali músicos diferentes de estados se reúnem para mostrar o talento e a diversidade e também a força desse instrumento, que inclusive o instrumento em si é o símbolo da cultura nordestina. O festival inclusive marcou e já marca o início das festas juninas na cidade. Vamos observar na reportagem da TV Feira, emissora da Rede Nacional de Comunicação. Foi aos
som da banda Os Bambas do Nordeste e com participações especiais que a 14ª edição do Festival de Sanfoneiros em Feira de Santana começou. O evento, que já é tradição na cidade, reúne músicos de diferentes cantos do Brasil e celebra a potência da música nordestina. Ao todo, 9 sanfoneiros foram selecionados. O forró corre nas minhas veias há muitos anos, né? Meus pais são nordestinos, apesar de eu ter nascido em São Bernardo do Campo, a minha família é toda nordestina, a gente sempre escutou forró. Iveson, André e o pequeno Arthur vieram de Caruaru e não conseguiam esconder a empolgação para o festival. Aquele nervosismo, um friozinho na barriga e esse ano num espaço tão incrível também, né? Bom demais, né? Poder estar divulgando a sanfona, a cultura nordestina, um instrumento que é bem tradicional nosso mesmo, né? Com o tema Fusões Sonoras, o festival deste ano destaca como a sanfona pode se misturar com outros instrumentos, criando novas combinações musicais. Todo ano a gente recebe cerca aí de 40 a 50 inscrições de sanfoneiros de todo o país. Esse ano nós selecionamos 9 sanfoneiros de 3 regiões, Nordeste, Sudeste e do Sul, né? E é um evento muito importante no cenário local, né? De Feira de Santana já é esperado, porque ele abre praticamente os festejos juninos. E vamos aos nossos apoiadores e já estaremos de volta. O melhor da informação, da notícia, está aqui. E estamos de volta agora falando de uma reunião de expressões da arte com matéria-prima brasileira. Ela aconteceu no último domingo aqui em São Paulo, onde se puderam visitar o Salão de Artesanato, que este ano teve mais de 100 mil peças em exposição. O evento esteve no Parque do Ibirapuera. Vamos conferir. Dinalva pôde trazer as cestarias tradicionais do povo indígena Tariana do Amazonas devido às capacitações que recebeu do Sebrae e das linhas de crédito específicas para artesãos. Antigamente, quando não tinha isso, a gente era muito dependente de algumas organizações que vinham fazer esse apoio, né? E quando acaba essa ONG ia embora, a gente ficava de novo, né, sofrendo, esperando que outro viesse ajudar. E o Sebrae não, ele capacitou e ensinou a gente a caminhar com as próprias pernas. Saberes que muitas vezes são passados por gerações, como esta família que trabalha há mais de 30 anos com tecelagem manual. O meu sogro, ele é de Minas Gerais, mudou para o Espírito Santo, mas como já tem mais de 30 anos que ele faz tapete lá, e depois dele teve outras tecelagens também. Ele ensina, né, esse processo lá no Espírito Santo. O Ministério do Empreendedorismo tem mais de 220 mil artesãos cadastrados em todo o país. Gente que usa a criatividade para transformar madeira, palha, tecido e outros materiais em beleza para usar no corpo ou em casa. O tema do Salão do Artesanato deste ano é a arte que vem da fibra, uma homenagem às matérias-primas típicas de diversas formas de artesanato brasileiro, como o capim dourado, a carnaúba e a piaçava. Também um jogo de palavras que faz referência à resistência desses trabalhadores que vivem da cultura tradicional. Chegando à 19ª edição, o Salão do Artesanato reúne trabalhos de todos os estados brasileiros no Parque Ibirapuera, na capital paulista. A ideia do evento não é apenas fazer vendas diretas aos consumidores que vêm aqui. A proposta é conectar artesãos a lojas e outros revendedores. Eles fecham negócios não só na venda direta aqui, mas também negócios futuros, quando eles fazem pedidos, né, através desses lojistas. Então o evento ele movimenta a cadeia, né, de um ano para outro. Aprendi com minha tia e sempre gostei de fazer crochê. Amo fazer crochê. E agora sempre participo de curso de capacitação, assim, sempre me atualizando. Somos uma associação lá na Paraíba, 16 crocheteiras. Muito bem, vamos falar agora do nosso cérebro e muitas imaginações que temos. Nosso cérebro ele vive nos enganando. A exposição Museu das Ilusões, que está acontecendo em Brasília e vai até setembro, ela traz diversas experiências
que comprovam justamente isso. Vamos observar. Visitantes de todas as idades descobriram que nem tudo que pensamos ver é realidade. Eles aproveitaram experiências divertidas que brincam com o cérebro e a razão. Tem muita coisa que às vezes você não vê, quando você passa, você vai ver, fala, não, isso é verdade, né? Que eu tô vendo, que eu tô olhando com meus próprios olhos. Eu achei muito legal porque uma hora você vê uma coisa, outra hora você vê outra. Aí é muito divertido. Em um espaço de 1.000 metros quadrados em um shopping aqui em Brasília, o Museu das Ilusões traz uma atração única na América Latina. São mais de 80 instalações, entre elas esta escultura feita de material reciclável, que ao projetar luz, reflete uma imagem diferente. O museu foi idealizado por este professor de física, que levou experiências do mundo da ciência para o público. Já são mais de 20 cidades visitadas. Você está sendo enganado ao tempo todo. Quais são os motivos que surgem as ilusões de ótica? Primeiro, você não enxerga com os olhos, você enxerga com o cérebro. O olho só transforma luz em corrente elétrica. Segundo, você usa os dois olhos para olhar um mesmo objeto. Só que a imagem desse dedo nesse olho é diferente desse. E aí daí tem ponto que dá para fazer ilusão de ótica. Nem tudo que parece é. Muito bem, vamos falar agora de voo livre. A mais nova rampa de voo livre, com mais de 18 metros de extensão, está em Alfredo Chaves. Sabe onde fica essa cidade? Então vamos conhecer na reportagem da TV do Espírito Santo. Ao todo, vamos percorrer 102 quilômetros saindo de Vitória e passando pela BR-262. Assim que chegamos em Alfredo Chaves, seguimos em direção à rampa de voo livre da Vila de Cachoeira Alta, distrito do município. E finalmente, chegamos ao céu. O pessoal de casa marcou presença. Aqui é um lugar onde que a maior parte dos pilotos aqui do estado iniciou no voo aqui, né? Então, nós estamos perto da capital, é o primeiro ano que está acontecendo uma etapa do Campeonato Brasileiro de Parapente da categoria esporte aqui e a segunda etapa do Campeonato Capixaba. Então, é uma rampa que é referência aqui no estado para todo mundo. Vocês acharam que eu não ia no ar, né? Se enganaram. Tô aqui me preparando. Vamos lá? Primeiro de tudo, equipamentos de segurança, como o capacete. Aqui o Rodolfo afivela e fecha todos os mosquetões que me prendem à cadeirinha. É ela que me dá conforto e segurança na hora do voo. Tô tranquila. Acho que quando eu começar a correr é que vai dar um medo, mas vai dar tudo certo. Galera, estamos no ar, a aproximadamente 500 metros de altitude e a sensação é indescritível. Fora que a beleza aqui que é sensacional. Nesse momento dá para sentir uma das graças do Espírito Santo, estar nas montanhas e daqui mesmo enxergar o litoral do estado. Aquele azul lá atrás que se confunde com o céu são as praias de Anchieta e Piúma. Fim do passeio, hora de aterrissar no Gol, o local em que os competidores finalizam as provas. Hoje o tempo tá bom para voo. Quem nos mostra isso são os urubus. Ele aproveita a massa de ar quente que está subindo e ele sobe junto. Com isso fica uma referência fácil para a gente. A gente vê o urubu, a gente vê que ele está subindo, a gente vai no mesmo canal dele. Foi possível estrear a nova rampa de voo com 18.000 metros quadrados de extensão. Esse tamanho todo possibilita a decolagem de até 10 pilotos ao mesmo tempo. A maior rampa de voo livre do estado.
como eu falo sempre, tudo que é bom dura pouco, e o Tele Brasil Notícias da semana está chegando ao seu final. E antes de encerrarmos, vamos falar da Amazônia Azul, que é uma área marítima brasileira que inclui superfície do mar, águas subjacentes e também solo e subsolo marinhos. É uma área de cerca de 5,7 milhões de quilômetros quadrados, cheia de riquezas e que precisa equilibrar a exploração e a preservação. E a gente vai verificar tudo isso na reportagem da TV do Espírito Santo. E quando falamos em Amazônia Azul, é uma área marítima brasileira, que inclui a superfície do mar, as águas subjacentes e o solo e subsolos marinhos. Uma área que tem aproximadamente 5,7 milhões de quilômetros quadrados, com muita riqueza, e que precisa, justamente nesse momento, equilibrar a exploração e a preservação. E você vai conferir tudo nesta reportagem da TV do Espírito Santo. Então, vamos a ela. Existe uma outra Amazônia e ela é azul. No entanto, a sua existência ainda é pouco conhecida por boa parte dos brasileiros. Mas pode ser que essa realidade mude em 2025. É que o Brasil vai sediar uma das maiores conferências mundiais sobre o clima, a COP30. E os desafios em torno da exploração dos recursos do mar podem se tornar mais evidentes. Ao longo da costa brasileira existe um tesouro tão valioso e rico em biodiversidade que só pode ser comparado com a floresta amazônica. Uma faixa d'água com quase 6 milhões de quilômetros quadrados de oceano, conhecida como Amazônia Azul. Desse território marítimo, o Brasil retira 85% do petróleo, 75% do gás natural e quase metade de todo o pescado consumido internamente. É responsável por 95% da comunicação via internet por meio de cabos submarinos que interligam o Brasil ao resto do mundo. A economia do mar representa 29% do PIB do país. A Marinha do Brasil calcula que a contribuição do oceano à economia nacional já ultrapasse 1,74 trilhão de reais. Essas duas atividades, os recursos naturais e esses recursos vivos, né, da biodiversidade, precisam coexistir. E esse é o grande desafio. Né? Por exemplo, aqui a gente tem baleias, golfinhos, e eles são impactados, por exemplo, pelo tráfego dos navios. Eles podem ser atropelados, que a gente chama de ship strike, ou colisão com os navios. E isso impacta muito esses animais, né, que são responsáveis, inclusive, por captar, sequestrar o CO2, o dióxido de carbono da atmosfera, contribuindo muito para a regulação do clima, que é o tema da atualidade, né? Esse ano, inclusive, a gente vai ter a COP30, né, a Conferência do Clima, que acontece no final do ano aqui no Brasil, que vai debater toda essa questão e os olhos de todo mundo vão estar voltados para o Brasil para saber o que os governos estaduais, municipais, federal e as empresas estão fazendo para preservar esses recursos. A expressão Amazônia Azul foi criada há mais de 20 anos pela Marinha do Brasil. Uma forma de popularizar e ampliar os debates em torno da exploração sustentável dessa faixa de mar, por onde circula boa parte da riqueza brasileira. E com esta última informação da Amazônia Azul, o Tele Brasil Notícias dessa semana vai ficando por aqui, agradecendo a sua audiência aqui no Brasil e fora do país, e também lembrando que você acompanha as nossas informações através do YouTube ou Facebook, @Jornal Tele Brasil Notícias, ou mesmo no Facebook, A Hora da Notícia. Queremos agradecer todo o apoio técnico de nossa equipe e estaremos de volta na semana que vem com muito mais informações para você. Até lá! Tele Brasil Notícias.